Capítulo 22. Valeres. Então, só mais uma vez. Por que é exatamente que você está voando para o lugar que parece mais sinistro de toda Eféria? A Floresta Negra. Quer dizer, além das lendas, simplesmente não parece muito acolhedor, não é? Dan, como esperado, não havia parado de falar para respirar por mais de 5 minutos nos últimos dias. Chegou a um ponto em que Kalen pensou que Teren poderia simplesmente matá-lo enquanto dormia e arrastar o corpo para longe. O elfo lançou um olhar furioso para a nuca de Dan. Seus lábios se moviam, mas ele estava longe demais para Kalen ouvir o que dizia. Kalen apostou que não era nada agradável. Pela quarta vez, Aeson respondeu à pergunta de Dan com mais paciência do que Kalen teria conseguido reunir. Há uma antiga passagem na Floresta Negra, aos pés das montanhas Lodar. Não é uma jornada agradável, mas deve nos levar a Belduar em segurança e nos permitir contornar o bloqueio. Dan ficou em silêncio por um momento, ponderando. Entendo. E por que Teren se opõe tanto a seguir por esse caminho? Teren nem sequer respondeu à pergunta. Ele tem seus motivos, disse Aeson. Agora, se você conseguir ficar quieto até chegarmos à Floresta Negra, responderei a 3 perguntas que Teren se recusou a responder, mas somente se você não falar nada até chegarmos. Dan ia abrir a boca quase imediatamente, mas hesitou quando Aeson inclinou a cabeça e arqueou uma sobrancelha. Ele gesticulou como se estivesse amarrando a boca com um barbante. Não vejo isso duradouro. Teren e Aeson não tiveram nenhuma discussão verbal sobre o novo caminho, mas estava claro para todos que Teren não aprovava. Seu humor havia piorado desde que a Floresta Negra fora mencionada. Kalen também não estava muito entusiasmado com a ideia. Não havia uma única história que ele tivesse ouvido sobre alguém entrando na Floresta Negra, e depois saindo. Kalen sentiu uma explosão de excitação vindo do dragão, combinada com um grito estridente enquanto este abria suas asas brancas como a neve. Ele saltou da parte de trás da cela e subiu para seu ombro direito. Kalen não pôde deixar de sorrir. Ele vinha dormindo muito menos nos últimos dias e noites, e seu apetite havia dobrado. Ele também havia crescido quase pela metade do seu tamanho original, o que Kalen sentiu quando suas garras se cravaram em seu ombro. Acho que você está ficando grande demais para ficar em cima do meu ombro. Kalen sentiu um estrondo de desacordo quando o dragão piou asperamente. Ele o entendia, ele sabia que sim. Assim como ele o entendia. Ele ainda não lhe dera um nome. Conversara com Aeson e Teren para descobrir que tipos de nomes costumavam ser dados aos dragões. Não adiantou. Eles apenas repetiam nomes de dragões do passado, perdidos na nostalgia de dias passados. Bem, Vildrar era o nome do dragão ao qual Alvira Serris estava ligada. Tinua, Sharden, Anaia, Salina, Purlon. A lista era interminável. Ele esperava poder reduzi-la um pouco. Vamos nos acomodar aqui para passar a noite, disse Aeson. Eles se aproximaram de uma pequena alcova na encosta de uma rocha, ao lado de um riacho de correnteza lenta. Tome banho, coma e depois durma. Partiremos assim que meus olhos se abrirem novamente. Não esperaremos pelo sol. Esperavam chegar à Floresta Negra ao anoitecer do dia seguinte, e no ritmo que estavam indo, isso era uma certeza. Aeson os estava esgotando. Kalen calculou que deviam ter percorrido pelo menos 80 quilômetros por dia. Os cavalos estavam à beira do colapso. Marchavam incansavelmente todos os dias, parando apenas uma vez para comer e beber. Então, montaram acampamento. Dan caçava, Dalen acendia a fogueira e Dan e Kalen praticavam o manejo da espada com Aeson. Era rotina. Regimentado. No início, quando praticavam, Aeson apenas permitia que eles percorressem as diferentes formas. Eles tinham que fazer isso, disse ele, até que se mover entre elas fosse tão fácil quanto respirar. Kalen se sentiu bobo na primeira vez. Elas eram mais complexas do que as formas que seu pai lhe ensinara, e ele tropeçava nos próprios pés. Mas isso mudou com o tempo. Ele se sentia mais poderoso, confiante em seus movimentos. Agora gostava bastante. Era relaxante, lembrava-o de estar no campo com seu pai e Aen. Depois de um tempo, Eric se juntou a eles. Apesar de fluir perfeitamente de uma forma para outra, Aeson sempre encontrava algo errado. Um passo em falso, uma espada erguida demais, uma leve hesitação. Mesmo assim, Eric nunca reclamou. Ele simplesmente assentiu e continuou. Aeson nunca precisou fazer a mesma crítica 2 vezes. Kalen sentia o dragão observando enquanto praticava. Seus olhos lilás claros estavam cheios de interesse. Às vezes, quando lutavam, ele jurava sentir um aviso logo antes de um golpe. A princípio,
Isso confundiu, desequilibrando-o, mas, ao ouvir a sensação, percebeu que ela sempre cumpria sua promessa. Mais de uma vez, ele atraiu olhares estranhos de Aeson ao girar e bloquear um golpe que não tinha o direito de saber que estava vindo. Ele não pôde deixar de sorrir ironicamente ao olhar para o dragão, que simplesmente inclinava a cabeça de um lado para o outro, observando. Kalen caminhou lentamente até o riacho. Ele já havia se banhado antes de comerem, mas sua garganta estava seca e seu odre vazio. Encontrou Teren sentado na beira da ribanceira, de olhos fechados e sem sapatos, com os pés mergulhados na água gélida. Se importa se eu sentar? De jeito nenhum. Kalen se agachou ao lado de Teren, puxando os joelhos até o peito. Ele olhou para a água. O que você disse, lá fora, em Camilin? Como você conheceu meu pai? Teren suspirou. Abriu os olhos, mas não se virou para Kalen. Conheci seu pai há muitos anos. No início de uma guerra. A Guerra de Varsund. Teren assentiu. Por quê? Porque eu não sabia disso. Por que só agora? Não fazia sentido. Teren frequentava a clareira desde que Kalen conseguia se lembrar. Ele nunca fora nada além de amigo de Vars. Todos nós temos nossos segredos, Kalen. Até seu pai. Ele fez uma escolha, e eu honrei essa escolha. Mas chegará um momento. Mas esse momento não é agora. Kalen sentiu a raiva crescendo no fundo da mente. Não era só dele. Era compartilhada. Ele não precisava olhar para saber que o dragão o estava encarando. Teren. Kalen respirou fundo. Ótimo. Por enquanto. Houve um silêncio que pairou no ar enquanto eles estavam ali sentados. A única oposição era o som do riacho serpenteando pela terra. Teren quebrou o silêncio. Você já pensou mais alguma coisa no nome do jovem? Kalen assentiu. Sim. Mas ainda não tenho certeza. Kalen olhou para o dragão, que agora estava encolhido perto do fogo. A raiva havia se dissipado. A mistura de luar pálido e luz quente do fogo fez suas escamas brilharem com um brilho incandescente. Você disse que é um dragão valaciano? Sim, ele é da Valácia. Da Islândia. Kalen assentiu, mergulhando o odre de volta no riacho. É assim que se diz gelo na língua antiga. Não exatamente, respondeu Teren. Valácia significa Islândias. Vem das palavras Valeres, que significa gelo, e Cia, que significa terra. Teren estendeu a mão para o riacho, tocando a superfície com a ponta dos dedos. Valeres, sussurrou. Os olhos de Kalen se arregalaram quando a água ao redor da mão de Teren começou a congelar. Gavinhas de um branco gelado se espalharam lentamente em um círculo, engrossando à medida que se deslocavam, até que foi como se nuvens começassem a se formar sob a superfície da água. Então, parou. Teren tirou a mão da água, com um sorriso caloroso no rosto. Como? Kalen soltou um suspiro de alívio. Acho que nunca chegará um momento em que isso me parecerá normal. Você devia tentar, disse Teren. Não havia nenhum traço de brincadeira em sua expressão. Kalen apenas o encarou com incredulidade. Eu? Qual seria o sentido? Eu não sou um mago. Um sorriso irônico se espalhou pelo rosto de Teren. Isso mesmo. Você não é, mas é um Draleide. Kalen, algumas pessoas nascem com a habilidade de tocar a centelha e exercer seu poder neste mundo. Outras não. Muitas pessoas passam a vida inteira sem saber do que são capazes. Quando coisas acontecem ao nosso redor que não conseguimos explicar, a maioria das pessoas simplesmente atribui ao acaso. Nem sempre é o caso. Rist não tinha a mínima ideia de sua força, mas tem o potencial de ser um dos magos mais poderosos que já conheci em muito tempo. Dragões são criaturas mágicas, no âmago de seu ser. A centelha está no próprio fogo que eles respiram. Quando alguém se vincula a um dragão como você, isso o transforma. O vínculo criado transcende tudo o que você pode ver e tocar. Partes de quem você é se unem umas às outras. Você verá. Tanto Draleides quanto dragões ganham muitas coisas com o vínculo. O mais importante desses dons para um Draleide é a capacidade de tocar a centelha. Kalen levou um instante para entender. Você quer dizer, eu? Sim. Teren riu baixinho. Você, Kalen. Não questione. Apenas faça. Você verá. O que eu faço? Eu só toco na água e digo a palavra. Teren franziu a boca e inclinou a cabeça para o lado. As palavras não são necessárias. Muitas vezes, quando um jovem mago inicia seu treinamento, pronunciar a palavra ajuda.
Permite que ele se concentre. O poder da centelha não está nas palavras que pronunciamos, nem nas pontas dos seus dedos. Está na sua cabeça e no seu coração, está em todo lugar. É difícil para as pessoas, especialmente as do seu tipo, entender o que não conseguem ver e sentir. É por isso que usar as mãos é útil. É como um totem, um canal. Toque a superfície da água com os dedos. Retire o calor da água e empurre-o para fora. Imagine-a congelando, movendo-se lentamente, como as raízes de uma árvore. Kallen estufou as bochechas enquanto expirava pesadamente. Sentiu aquela torção familiar se formar em seu estômago e seu coração acelerou. Não fazia ideia do motivo de estar tão nervoso. Que diferença faz se não der certo? Não estava se convencendo. Expirando novamente, Kallen se levantou de joelhos. Estendeu a mão sobre a água corrente. O frio perfurou a ponta dos dedos enquanto roçavam a superfície do riacho. Já está meio congelado, brincou, engolindo em seco, nervoso. O elfo sorriu, mas não riu. Seus olhos estavam fixos na mão de Kallen. Certo, eu consigo fazer isso. Kallen voltou sua atenção para o riacho, onde as pontas dos dedos repousavam sobre a água corrente. Tentou clarear a mente, imaginando a água se transformando em gelo, espalhando-se como uma onda depois que uma pedra foi jogada em um lago. Acalmou a respiração e sentiu as vibrações enquanto seu coração desacelerava em seu peito. Não está funcionando. Paciência. Existem 5 elementos: Kallen, fogo, terra, água, ar e espírito. A centelha consiste em todos eles. Imagine energia. Apenas poder, bruto e indomável. Agora, dessa energia, pegue o que você precisa. Puxe-a como um fio de lã, lentamente. Trate-a com a mesma cautela que trataria uma fogueira crepitante ou uma lâmina afiada. Não tome demais. A centelha consumiu aqueles que pedem demais, cedo demais. Concentre-se nos elementos água, ar e fogo. Fogo? Perguntou Kallen. Eu sei que parece estranho, mas você precisa de algo para controlar o calor que você tira da água. Sinta. Você vai entender. O nervosismo de Kallen só piorava. O que ele queria dizer com consumiu aqueles que pedem demais, cedo demais? Ele desacelerou a respiração novamente e fechou os olhos. Podia ver uma escuridão vazia. Ela tocava cada canto de sua mente. A única fonte de luz vinha de uma bola de energia, bem no centro da escuridão, que pulsava, girando sobre si mesma enquanto flutuava em sua mente. Quanto mais ele se concentrava, mais percebia que a bola de energia não era lisa nem sólida. Era composta de fios de luz entrelaçados. Ele os observava em sua mente, pulsando. Eles eram separados um do outro, mas, ao mesmo tempo, não eram. Eles se retorciam e giravam, constantemente se movendo, mudando. Cada fio era único. Ele não conseguia explicar o que era, mas cada fio parecia diferente quando os tocava com sua mente. Poder emanava deles, ele podia senti-lo. Lavava sua pele e enchia seus ossos. Atraía-o, tentava-o. Ele queria estender a mão e deixar a centelha consumi-lo. Foco. Ele estendeu a mente. Arrancou 2 fios, atraindo-os para si. Ar e água. Não sabia como sabia, mas sabia. Podia sentir o fio de fogo. Sua atração era mais forte que as outras, como se o chamasse. Ar, água e fogo. Ansiava por ele. Isso o tornava cauteloso. As palavras de Teren ecoavam em sua mente. Kallen estendeu a mão para o fio de fogo, atraindo um fino fio de sua essência para si. Teve o cuidado de não atrair com muita força. Não absorver demais. Um brilho doce e cálido percorreu seu corpo da cabeça aos pés. Era o mesmo brilho que sentirá quando o ovo foi envolvido pelo fogo. Ele o sentia agora, e sabia o que era. A centelha. Sua respiração se estabilizou. Ele puxou os fios através de si, usando-os para moldar a água à sua vontade. Observou, espantado, a água ao redor de seus dedos começar a congelar, espalhando-se em um círculo concêntrico. Valeres! Sussurrou, com um sorriso suave no rosto. Kallen! Kallen! Kallen estava levemente consciente da voz de Teren flutuando no fundo de sua mente, cutucando nos limites de sua concentração. O toque de sua mão no ombro de Kallen o pegou de surpresa. Kallen sentiu o calor abandonar seu corpo, perdendo a centelha. Ele tirou a mão da água e balançou a cabeça, tentando dissipar a tontura que havia se instalado. Desculpe. Eu só me perdi um pouco. Parece viciante, disse Teren abruptamente.
É porque é. O poder de mudar e dobrar as coisas à sua vontade é algo que sempre será viciante. O calor que você traz da centelha através de você pode induzir um homem a tomar mais do que ele precisa ou consegue suportar. Você precisa estar ciente disso. Você precisa aprender a se concentrar. Isso virá com o tempo. Teren deu um sorriso tranquilizador. E com o tempo, você descobrirá que consegue lidar com mais disso. Com tempo e prática. Kallen assentiu. Seus braços estavam pesados e sua respiração ofegante, como se tivesse passado o dia inteiro trabalhando na forja. A mão de Teren bateu em seu ombro. Não se preocupe. Sugar da centelha pode ser exaustivo, especialmente para quem não está acostumado. É chamado de dreno. Pode sugar a essência vital dos seus ossos. Seus efeitos diminuirão com o tempo, à medida que você ficar mais forte. Por enquanto, disse ele, levantando-se, você terá uma noite de sono fantástica. Venha. A Ezon não manterá os olhos fechados por muito tempo, e você precisará descansar. Kallen olhou para o riacho enquanto caminhavam de volta ao acampamento. Ele ainda estava congelado onde seus dedos o haviam tocado. Vapor subia de sua superfície enquanto o calor da noite de verão o erodia. O dragão estava encolhido perto dos alforjes de Kallen quando voltaram ao acampamento, ainda acordado, mas com os olhos caídos. Ele ergueu a cabeça para observar Kallen e Teren se aproximando. Kallen agachou-se diante do dragão, passando a mão pela lateral da cabeça com o máximo cuidado. O conforto que oprimia o fundo da mente de Kallen combinava com o ronronar que emanava da barriga do dragão. Kallen abaixou o pescoço para olhá-lo nos olhos. Sorriu. Valeris.